Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Eu queria agradecer vocês, eu queria pedir desculpas pelo pequeno atraso e queria pedir para vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Realmente faz uma diferença muito grande os compartilhamentos. Lembrando que o YouTube tem dia que ele manda notificação, tem dia que ele não manda notificação. Então, obviamente, depende de vocês compartilharem aí para a gente chegar ao maior número de pessoas possível. Pessoal, olha, não é... Todo mundo sabe como que eu sou uma pessoa descrente, como que no final das contas eu sempre faço avaliações negativas, eu nunca acredito nas melhores, mas tudo mudou. Eu posso dizer que vários elementos já mostram que viramos o jogo, vários elementos já mostram que estamos vencendo. Olha, estar vencendo e ter virado o jogo significa que a gente tem que dobrar realmente o esforço, porque a vitória não tornou-se algo impossível. A vitória está muito mais próxima do que nunca e a prova disso é que várias pessoas que antes estavam do lado de lá agora começam a vir para o lado de cá. Nós temos várias pessoas que são simplesmente oportunistas. O oportunista, ele é um termômetro. O oportunista, como por exemplo o Alexandre Frota. O Alexandre Frota não tem nenhum tipo de personalidade política, ele é só um oportunista. Quando o Alexandre Frota percebe que os ventos estão mudando de direção, ele simplesmente pula de um barco para o outro. Ele faz isso sem pensar duas vezes. Esses oportunistas que tomam esse tipo de atitude, eles mostram pra gente o termômetro da política, o termômetro ideológico. O próprio Bolsonaro, ele modifica sua postura nesse momento exatamente porque o bicho está pegando, o ódio não está vendendo como antes. E o Bolsonaro, que até então, ele, sem nenhum tipo de vontade de preservar o meio ambiente, ele fazia 2 ou 3 cocôs por dia. Hoje ele consegue fazer isso de hora em hora. E nós temos eventos pesadíssimos que, se fossem avaliados em um país onde a democracia e o respeito às normas fosse realmente criterioso, obviamente esse sistema não estaria mais imperando no Brasil. O bolsonarismo só está no poder hoje porque um grande acordo nacional foi feito dentro do STF, mais uma vez debaixo das abas do chapéu do STF, e esse grande acordo nacional, ele uniu o interesse de grandes empresários, uniu interesses do Congresso Nacional, e hoje o próprio Congresso Nacional, através do seu presidente, já fala onde foi que erramos. Mas o mais interessante, a gente percebe que realmente o bolsonarismo está ruindo quando o bolsonarismo começa a destruir um dos seus pilares. A gente consegue ter certeza que uma edificação está caindo quando as bases de sustentação, né, quando os pilares começam a ser derrubados. E o Sérgio Moro realmente tem se tornado a bola da vez, o que eu considero uma coisa fantástica, porque eu acho que se tem uma pessoa que prejudicou a sociedade brasileira, essa pessoa foi sem dúvidas o Sérgio Moro. Se tem uma pessoa que causou desgraça dentro da nossa sociedade, essa pessoa foi o Sérgio Moro. E agora com essa queda do Sérgio Moro cada vez mais próxima, a gente começa a perceber que não apenas viramos o jogo, como vamos virar o jogo e já vamos estrear a festa com o melhor vinho de todos, que por enquanto é surpresa, mas tudo aponta para a queda do Sérgio Moro. Deixa eu agradecer as participações, muito obrigado pessoal que está aqui no canal do Stoppa. Deixa eu trazer aqui Rita Nascimento, que manda boa noite. Albano, boa noite, Léo, e a todos e todas. Ettores Zuim, boa noite. Isandrade, boa noite. Iraci Maria da Silva Zanetti, boa noite. Boa noite, pessoal, também no canal Leonardo Stoppa. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá no início, como eu faço tradicionalmente. Mas eu não estou conseguindo ver que ele tá aqui, ó. Praetorium Excelsior. Olá. Canil VGT majestoso, boa noite Léo, Deus nos abençoe sempre pelo caminho da luz, verdade e luta, boa noite Cássia Rodrigues, boa noite a todos, Janils Oliveira, boa noite Brasil, viva o Nordeste, Danielisson Silva, boa noite Léo, Ettores Zuim, que manda aqui um boa noite Léo, boa noite pessoal, deixa eu agradecer
o primeiro superchat da noite, que é de Abigail Timarelli. As eleições foram fraudadas, Léo. E olha, cada vez mais fica difícil para eles esconderem que as eleições foram fraudadas. Isso é uma coisa que tem se tornado uma pedra no sapato de muitas autoridades brasileiras. Pessoal, o maior fantasma da classe média alta, o maior fantasma das elites, o maior fantasma dos banqueiros, o maior fantasma do grande acordo nacional é exatamente esse. As eleições foram fraudadas. Por que isso é o maior fantasma? É porque isso significa que o Bolsonaro pode cair? Não. Esse é o maior fantasma porque, na prática, isso significa que todo o investimento das elites para fazer mudanças, para fazer reformas, para comprar o patrimônio nacional, nesse momento se torna duvidoso. Isso porque se nós tivermos condição de mostrar para toda a sociedade brasileira exatamente isso, as eleições foram fraudadas. E para que as eleições foram fraudadas? Vamos lembrar, é muito importante a gente lembrar um dos eventos que já vazaram. A XP Investimentos patrocinava palestras do Deltan Dallagnol e do Fux, em Fux We Trust. Se eu tiver errado, quanto ao Fux, me desculpem, mas eu sei que a XP Investimento patrocinava palestras do Deltan Dallagnol e de um ministro do Supremo, não sei se é o Fux, eu não sei se é o Barroso, é um dos dois. Essa XP Investimentos, ela realmente conseguiu lograr êxito na sua intenção de fraudar as eleições, conseguir eleger um liberal e ela comprou grande parte da BR Petrobras. Então, a gente começa a perceber que quem fraudou as eleições, nesse momento, está numa situação um pouco complicada, porque eles pensam, olha, tudo bem, nós investimos toda essa grana para fraudar as eleições, nós investimos toda essa grana nos procuradores, compramos palestras caríssimas, e agora nós temos uma possibilidade muito grande de perder o investimento, porque se as eleições foram fraudadas, todos os atos do presidente, todos os atos do Congresso podem ser contestados. Então, nós temos hoje um fantasma pairando sobre a elite brasileira, que é o fantasma das eleições foram fraudadas. Muito obrigado, Abigail Timarelli. Muito importante o superchat para a sobrevivência dos canais. Quem puder ajudar, eu agradeço muito. Mas você pode ajudar meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Deixa eu trazer para vocês agora algumas notícias que eu considero que são importantíssimas para ilustrar a felicidade do dia de hoje. A felicidade da vitória da verdade. Eu gostaria de não estar comemorando a cada vez mais próxima queda do Sérgio Moro. Eu gostaria de não ter que lutar pela queda de um político brasileiro, pela queda de um ex-juiz que hoje é ministro da Justiça. Muito pelo contrário, eu gostaria de ter quebrado a cara. Eu gostaria de ter recebido um Bolsonaro como presidente e um Bolsonaro que fizesse eu passar muita vergonha. Um Bolsonaro que tivesse aumentado o número de empregos, um Bolsonaro que tivesse realmente gerado um crescimento do PIB, um Bolsonaro que tivesse realmente investido na saúde e na educação. Era isso que eu queria. E eu ainda quero. Enquanto o Bolsonaro não cair, o que eu gostaria que acontecesse é que esse Bolsonaro se tornasse presidente do Brasil e não um interventor dos Estados Unidos no Brasil. Mas a gente sabe que a realidade é bem distante daquilo que a gente quer. Então, esse Bolsonaro que governa para o povo brasileiro, ele não existe, assim como também não existe um ministro da Justiça que tenha qualquer intenção na justiça dentro do Brasil. O que nós temos no final das contas é um interventor, mais um ministro que tenta de todas as formas sobreviver aos vazamentos dos seus crimes. E agora, lendo a notícia que está em tela, até antagonista reconhece que Moro está sendo fritado por Bolsonaro. O enfraquecimento político do ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, está tão evidente que até o site que atua como porta-voz da Lava Jato, o antagonista, reconhece a situação. Abre aspas, sim, está cada vez mais evidente. Moro está na frigideira do Planalto. Fecha aspas. Eu, mais uma vez, chamo vocês
para esse momento de felicidade, esse momento de alegria, que é o momento em que a gente percebe que o câncer está sendo vencido. Não é uma queda de um ministro. Nesse momento a gente percebe que a pior doença de todos os tempos da nossa nação, a pior doença que contaminou o Brasil em todos os tempos, ela começa a sofrer um pouco de baque. Podemos dizer que o país está reagindo ao medicamento, ou seja, o Brasil está reagindo à verdade. E ao reagir à verdade, esse patógeno chamado Sérgio Moro começa a bambear. E é muito interessante que no momento em que o Sérgio Moro começa a bambear, eu fiz uma comparação da sociedade brasileira a um organismo vivo, e a gente percebe que no momento em que o Sérgio Moro começa a baquear, a gente tem na sociedade brasileira movimentos em direção à verdade. Olha que interessante, no momento em que uma pessoa está em coma e o medicamento começa a fazer efeito, essa pessoa pode sair do coma e ao sair do coma, ela já começa a apresentar determinadas reações de um ser humano comum, e é exatamente o que acontece com a sociedade brasileira. No momento em que o Sérgio Moro começa a ser baqueado pelo medicamento chamado verdade, a sociedade brasileira já começa a responder com verdade. Nós temos hoje pessoas que fizeram delações forçadas, dizendo que sim, foram forçadas a fazer delação. Nós temos hoje ministro do STF assumindo que sim, que montou um grande acordo nacional, isso para prejudicar o ex-presidente Lula. Nós temos hoje um outro ministro do STF falando que, obviamente, as mensagens da Vaza Jato elas contam em favor do ex-presidente Lula e que o ex-presidente Lula deve ser liberto. E nós já temos hoje a Glaze sonhando baixo, lançando Lula para presidente em 2022. Mas eu acho que a Glaze deveria antecipar um pouco as eleições, porque essa é, sem dúvidas, a pauta da esquerda. Eleições fraudadas, eleições anuladas. Eleições anuladas, Lula candidato agora. 2022, Lula candidato à reeleição. Eu acho que essa é a pauta da esquerda. Deixa eu agradecer aqui, José Uchoa. Estopa, foi um prazer dividir o Léo ao Quadrado contigo. Então hoje, pessoal, fizemos o Léo ao Quadrado e eu que estou há muito tempo, converso com o Show aqui nos superchats, aqui nas participações dele, falamos sobre a pós-graduação em nível de doutorado dele, na qual ele está fazendo um trabalho exatamente sobre as networks. Aí hoje ele participou ao vivo e a cores, né? E a cores é inclusive com uma mensagem lá de Lula livre. Estou à disposição e vou melhorar meu áudio. Vamos fazer aquela banda de rock progressista. Olha, já pensou uma banda de rock progressista no Maranhão? Eu mudo para o Maranhão, tá, José Uchoa? Eu não falei no Léo Quadrado não para não assustar o Léo Atucci. Tem que ser escondido dele, então todo mundo esconde isso dele. Eu mudo para o Maranhão para a gente montar a nossa banda de rock progressista. Até porque o Maranhão tem cada vez se tornado o melhor lugar da América Latina. Então, claro que eu mudo para o Maranhão. Deixa eu agradecer do lado de cá. Muito obrigado, Mal Mendes. Eu não sei como pronuncia corretamente. Não sei se é Mai, né, de tipo Miller. É Mai Mendes. Mas muito obrigado pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer a todos vocês que ajudam por superchats, ajudam convidando pessoas, ajudam compartilhando. Eu queria agradecer muito também os moderadores. Eu queria saber onde que está o Luiz Chocoprint, que deu uma sumida, mas provavelmente deve estar aproveitando esses dias aí para passear um pouquinho. E eu queria pedir para vocês que observem o grito de desespero daqueles que já não acham mais respostas nos canais de direita. Direto do canal Crystal Vox, tem aqui um robô. Um robô não porque é um programa de computador programado para falar bobeira. Robô porque é um ser humano que foi idiotizado e hoje não consegue pensar com a própria cabeça. E ele busca as mesmas frases que foram compartilhadas pelo MBL como frases de efeito há 4 anos atrás. Então ele pergunta, Estopa, onde o comunismo deu certo? E desde o meu primeiro vídeo eu tenho respondido isso de uma forma muito clara. Primeiro, não há lugar algum desse mundo Thug Life em que o comunismo tenha dado certo. Eu posso dizer até mais, não há lugar
nenhum do planeta Terra em que a humanidade tenha dado certo. Se você pergunta o comunismo sob o aspecto social, eu diria que o comunismo nunca foi implementado. A proposta comunista, que foi uma proposta utópica de Karl Marx, era a proposta de que a sociedade ia evoluir a ponto de todos terem a mesma condição de vida, mas essa proposta previa uma transição para um socialismo em que o Estado realmente impusesse a igualdade para todos e, na sequência, as pessoas iam entender que a igualdade era bem melhor e, a partir daí, as pessoas iam gostar dessa ideia aí de igualdade e ia chegar num ponto em que a gente ia ter o comunismo. O projeto de Marx era um projeto tão utópico que previa, inclusive, as edificações. Todas as edificações seriam iguais. Eu poderia dizer para você, Thug Life, que quando uma pessoa hoje traz a expressão comunismo e tenta projetar a expressão comunismo da forma como foi concebida por Marx, essa pessoa está em duas classes. Ou ela está na classe dos manipuladores. Na classe dos manipuladores, a pessoa faz isso exatamente porque ela tem os doutrináveis. Os manipuladores são os espertalhões, como, por exemplo, o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri faz parte de um grupo de espertalhões que utiliza a palavra comunismo para atacar o adversário ideológico. Já o bobo, como você, utiliza a palavra comunismo sem saber o que é comunismo, sem saber o que é a proposta de esquerda, achando que vai atacar o pessoal da esquerda com a palavra comunismo. Existe uma coisa muito interessante, tá, pessoal? Existe um erro na esquerda que tenta defender o comunismo. E eu já começo falando. Eu faço vídeos há quase 4 anos. Durante 4 anos, eu sempre defendi o direito dos mais humildes terem acesso à saúde, eu sempre defendi o direito dos mais humildes terem acesso à educação, eu sempre defendi um mundo mais igual em que as pessoas pudessem potencializar sua inteligência e sua capacidade, com isso, terem acesso a bens materiais, já que, no final das contas, o que a gente pode transferir são bens materiais e, obviamente, conhecimento. Mas eu nunca defendi comunismo, porque eu acho que o comunismo é uma proposta extremamente idiota, e eu peço perdão para todas as pessoas que se sentem comunistas, e eu vou explicar. Eu não estou dizendo que o comunismo como você sonha, por exemplo, dentro do Maranhão nós temos um governador do Partido Comunista, mas é um partido comunista que usa o nome comunista exatamente como sendo uma simbologia da igualdade social. Não tem absolutamente nenhuma intenção de um partido comunista nos dias de hoje simplesmente fazer com que todas as pessoas tenham igual acesso a tudo. Então, é simplesmente uma simbologia, Partido Comunista. Por exemplo, Partido Socialista Cristão. Tem algo mais anticristo no Brasil do que esses partidos que se dizem cristãos? Então, ter o nome cristão no partido não significa em nada que aquelas pessoas seguem os ensinamentos de Cristo. Aquelas pessoas são, obviamente, satanistas, mesmo que eles não saibam disso, mas eles acham que seguem os ensinamentos de Cristo. Não, eles têm certeza que eles não seguem. Eles simplesmente utilizam esse nome porque é um nome bonito, da mesma forma que existe uma conotação de brilho, uma conotação simbólica de luta contra a desigualdade quando você fala a palavra comunismo. Mas aí eu falo com vocês, existe um erro muito grande da esquerda. A esquerda fica desesperada querendo defender o comunismo. E eu há 4 anos eu falo, olha, eu detesto até a ideia de comunismo. Eu detesto, inclusive, falar na possibilidade de defender o comunismo. Porque o comunismo se mostrou como sendo uma oportunidade muito grande para a corrupção, ou seja, muitos partidos, na proposta de implementarem o socialismo, fizeram exatamente o que o Bolsonaro fez no Brasil agora. Os partidos ganharam os bobos falando que iam implementar socialismo e comunismo, e o que eles fizeram no final das contas foi criar um regime que desse para os governantes muito poder e pouca comida para o povo. Isso foi o que muitos partidos fizeram ao redor do mundo, ou seja, são partidos
nos quais o Bolsonaro, inclusive, buscou inspiração. O Bolsonaro, hoje, que a situação virou, ele prometeu o fim da corrupção, o Bolsonaro prometeu fim da mamata, o Bolsonaro prometeu tanta coisa boa exatamente para tomar o poder e fazer o contrário. Então eu detesto até falar em comunismo. O que eu acredito como cientista político e como economista é que é possível respeitar os mais importantes elementos do capitalismo. E eu falo com você, o capitalismo não funciona. O capitalismo não funciona sem o trabalhador, que é a mão de obra, e o trabalhador no capitalismo, ele é um outro elemento extremamente importante, que é o consumidor. Se você tira o trabalhador e o consumidor e deixa apenas o empresário, o dono do capital, você automaticamente deixa o empresário sem ter o que fazer, porque ele não tem nem quem vai trabalhar para fazer o produto, assim como ele não tem quem vai consumir seu produto. Então, o elemento mais importante do capitalismo não é o capital, apesar de que o capital dá o nome ao capitalismo. O elemento mais importante do capitalismo é o trabalhador, que é também o consumidor. E quando eu falo que a gente precisa de um estado de bem-estar social, eu falo que a gente precisa de um capitalismo que respeite os trabalhadores e que respeite os consumidores. Se a gente parte para um capitalismo desenfreado, que é esse capitalismo que está sendo implementado no Brasil hoje, e a partir desse capitalismo a gente começa a desrespeitar as pessoas, a gente começa a deixar pessoas morrerem de fome, isso porque a gente simplesmente coloca na nossa cabeça que aquele camarada não tem o mérito, por isso ele tem que morrer de fome, a gente destrói o capitalismo. Para você ter uma ideia, robô humano que se esconde atrás desse nome aí, Thug Life. O capitalismo, ele estava praticamente sendo destruído na Inglaterra no momento em que a Inglaterra, para evitar uma revolução comunista, ela criou o estado de bem-estar social. Então podemos dizer que o capitalismo só sobreviveu ao redor do mundo naquela época. A revolução comunista ia praticamente tomar o mundo todo, porque em todos os lugares do mundo as pessoas estavam tendo que trabalhar demais para sustentar um pequeno número de empresários. Então, na Inglaterra, decidiram que iam começar a respeitar um pouco mais os trabalhadores. Então, criaram o estado de bem-estar social. O que eu posso dizer para você é que eu tenho ódio, eu detesto quando uma pessoa tenta defender o comunismo, porque o comunismo, respondendo a sua pergunta, ele não deu certo em lugar nenhum do mundo. O comunismo nunca daria certo porque a matéria-prima para a sociedade são os seres humanos e os seres humanos são podres. Os seres humanos não têm amor ao próximo. Sabem qual sociedade seria possível conceber um comunismo funcionando? Em uma sociedade cristã perfeita. Em uma sociedade em que todas as pessoas fossem realmente seguidoras de Jesus Cristo, todas. Porque se tiver um elemento que não é seguidor de Jesus Cristo, ele vai se tornar o espertalhão e vai tentar passar por cima dos outros. Apenas em uma sociedade em que todas as pessoas fossem realmente seguidoras de Jesus Cristo, seria possível conceber a possibilidade do comunismo. E eu falo com você, inclusive no momento que o Kim Kataguiri fez um vídeo refutando o Leonardo Stoppa, e obviamente o Kim Kataguiri pode refutar o Leonardo Stoppa, ele não era deputado na época, mas ele já era o cara que saiu da escola de economia por saber mais que o professor. E quando o Kim Kataguiri refutou o Leonardo Stoppa, ele falou: claro, Leonardo Stoppa, o comunismo só daria certo se fosse com uma sociedade maravilhosa, com pessoas brilhantes como você. Eu falo: não, porque eu não estaria disposto a ser uma pessoa tão perfeita a ponto de produzir e dividir a minha produção com outra pessoa que não fez nada. É hipocrisia até pensar na possibilidade de sermos assim. Nós não somos assim. É hipocrisia. Uma coisa é a gente imaginar que a gente quer o bem do próximo. A gente não quer o próximo passando fome. Agora, hipocrisia é querer dizer que a gente quer um mundo comunista e aí você vai trabalhar de 8 horas da manhã até 8 horas da noite e vai dividir tudo com um camarada que ficou só olhando e rindo da sua cara. Não. É por isso que deu certo. É por isso que a luta contra o comunismo deu muito certo. Porque não é
inconcebível imaginar a possibilidade de você trabalhar o dia inteiro e depois dividir o que você produziu com uma pessoa que não fez absolutamente nada. Por isso que toca as pessoas, por isso que mata de raiva, só de pensar mata de raiva. E aí eu falo, defender o comunismo não é inteligente, porque o comunismo nunca deu certo, nunca vai dar certo, e para um comunismo dar certo, ele precisaria de uma sociedade perfeita. Eu não me encaixo nessa sociedade perfeita, eu não sou tão perfeito a esse ponto. Qual que é o melhor capitalismo? Eu trouxe os meus pensamentos econômicos exatamente da minha formação. O Kim Kataguiri também disse: ah, Leonardo Estopa, morar em Cuba você não quer, morar na Venezuela você não quer, você mora na Inglaterra, né? Eu já estava morando no Brasil há 1 ano quando ele gravou esse vídeo. E eu falo, olha, o capitalismo que eu acho que é o capitalismo perfeito é exatamente o capitalismo inglês. E posso dizer que a Inglaterra é muito mais comunista ou socialista do que o Brasil. A Inglaterra não deixa um inglês sem ter um suporte financeiro quando ele está desempregado. Se ele não tem casa para morar, tem o housing benefício. Se ele tem alguma doença, lá tem, para vocês terem uma ideia, tem benefício obesidade. Se uma mulher ganha uma criança, ela tem benefício por causa da criança. Então, no momento que você critica políticas de redistribuição de renda, você está criticando a Inglaterra. O que eu posso garantir para você é que a Inglaterra, local onde eu me formei em economia, é muito mais social que o Brasil. É muito mais socialista que o Brasil. Agora, você nunca vai me ver defendendo o comunismo, porque eu não acredito que o comunismo dê certo. E eu falo para todos da esquerda, defender o comunismo é uma isca exatamente para fazer a gente entrar num debate que não é produtivo. Sueli Resistência, Léo, onde você estiver, por favor, candidato a deputado federal, precisamos de pessoas iguais a você no Congresso, tenho certeza, seu público estará com você, que a cada dia aumenta mais. Você nos ajuda muito a encarar esses dias tenebrosos. Muito obrigado, Sueli Resistência, pelo carinho. Eu agradeço também aqui do outro lado, Andréia Xavier. Muito obrigado, Andréia, pelo carinho. Muito obrigado pelo superchat, que ajuda o canal, muito importante para a sobrevivência dos canais. Eu agradeço muito mesmo, pessoal, e digo para vocês, algumas pessoas fizeram depósitos e eu só tenho a agradecer, né, porque quando a gente faz esse trabalho político, a gente tem dificuldades até de arrumar serviço, porque os empresários acham que a gente tem que defender a direita, porque os empresários não conseguem se ver representados pela esquerda. Muito obrigado do lado de cá. Dorico Zaimar, muito obrigado. Léo, é verdade que o Moro transa com o ministro do Meio Ambiente? Como fica a conja agora? Não é uma transa, né? É um troca-troca, não tem amor, Dorico Zaimar. O troca-troca é aquela coisa que não envolve sentimento, então não preocupa não, a Conja não fica triste com isso não. Deixa eu agradecer Ulisses Tarraf, sou capitalista keynesiano e creio que o comunismo será possível quando começarem a reencarnar seres humanos melhores na Terra. Exatamente, eu também sou keynesiano e eu acredito sim na redistribuição de renda como forma de incentivo exatamente ao crescimento econômico. Então, eu até esqueci de falar isso, tá? Pessoa que se esconde atrás desse perfil, Thug Life, seja bem-vindo à live do Leonardo Estopa. Você não deve saber disso, mas eu gostaria de comunicar a você que aqui as pessoas que pensam diferente, elas são bem-vindas. Então você não incomoda com comentários desse tipo. Se a sua intenção era incomodar, pode ficar tranquilo, você não conseguiu incomodar. Muito pelo contrário, você me dá oportunidades até de explicar para vocês como vocês foram enganados. Então, quando as pessoas trazem coisas do tipo estocar o vento, olha, pararam inclusive de falar em estocar o vento, porque quando eles falam isso, eles me empolgam tanto para falar sobre o assunto, acham que estão me humilhando, estão me oprimindo, na verdade estão me dando oportunidades de mostrar como eles foram enganados. Eu também sou keynesiano, tá, Ulisses Tarraf? É muito importante ressaltar que existe uma diferença muito grande de uma pessoa que se forma em economia e uma pessoa que se torna economista de Facebook porque assistiu vídeos da escola austríaca. Quando você se forma economista, Ulisses Tarraf está aí exatamente para falar sobre isso, você não fica somente naquela escola de economia que você gosta, você tem que percorrer todo um percurso. Por exemplo, no segundo módulo de economia, eu estudei o debate entre Hayek e Keynes,
toda a teoria econômica de Hayek e de Keynes, e já no terceiro módulo de economia a gente passa por austríacos, a gente passa por várias opções de novas escolas, a escola de Chicago, obviamente a gente conhece também outras ferramentas econômicas além de simplesmente os pensamentos econômicos. Então você tem condições de avaliar as teorias e a partir das teorias, qual teoria que teria mais lógica para aquilo que você espera. Então, se uma pessoa estuda economia hoje e a intenção dela é exatamente ter condições de crescer sozinha e não está nem aí, por exemplo, para os miseráveis, pode ser que ela parta realmente para uma visão mais liberal. Agora, uma coisa é certa, nenhuma pessoa que estuda economia... Lembre-se, existe uma diferença entre você que se formou economista vendo alguns vídeos da escola austríaca na internet. Existe uma diferença entre a pessoa que formou em economia fazendo economia na universidade. Nenhuma pessoa que formou em economia em uma universidade admite a ideia de que o liberalismo vai melhorar a vida dos pobres. Nenhuma pessoa. Todas elas sabem que o liberalismo pode causar mais produção, os ricos ficarem mais ricos, mas todas elas concordam que o pobre vai ficar mais miserável. Todas elas concordam que a fome vai voltar, todas elas concordam que as mortes por falta de dinheiro, seja por falta de dinheiro na saúde, por falta de dinheiro para programas anti-fome, todas essas mortes vão voltar. Então tá aí o ponto. Se você tem realmente o caráter de não ter nenhum problema com mortes de pessoas por causa da fome, parta para o liberalismo. Se você é como eu e se sente incomodado com pessoas morrendo de fome, você pode ser keynesiano, se você estudar economia. E eu falo até um outro ponto, tá? Não pense você que quando um governo redistribui renda em saúde e educação, ele está tendo dó dos mais pobres, ele está mantendo o capitalismo, porque num país de pessoas doentes, num país de pessoas miseráveis e num país de pessoas não educadas, é muito difícil você ter prosperidade. Então, quando o governo redistribui renda através da educação, ele está criando mão de obra para os capitalistas no futuro. Quando o governo distribui renda através da saúde, ele está evitando até que as pessoas adoeçam e se tornem menos produtivas e passem a consumir menos. Então, toda a redistribuição de renda nas políticas keynesianas, elas são obviamente redistribuições de renda que só aumentam a prosperidade do capitalismo. Tem dúvidas disso? Observem qual foi o momento que o Brasil teve o maior crescimento do PIB. Aí vocês vão comparar o período de maior crescimento com a política econômica que era implementada. Vocês vão ficar impressionados. Realmente, durante o tempo em que o PT governou e implementou políticas expansionistas, políticas keynesianas, a gente teve o maior crescimento econômico da história do Brasil. E as pessoas falam, peraí, mas cresceu também a dívida. Ó, pessoal, tolinhos. Quando você é mais rico, você pode dever mais. Isso é normal. A dívida não pode ser calculada em milhões de dólares, ela tem que ser calculada em percentual do PIB. Vocês já pararam para pensar que a dívida do cartão de crédito do Luciano Huck, a dívida de um mês do cartão de crédito do Luciano Huck, é mais dinheiro do que a metade da população brasileira vai ganhar por toda a vida? Ou seja, o que o cara gasta em um mês no cartão de crédito, a gente pega metade da sociedade, da população brasileira, e aquelas pessoas não ganhariam em uma vida inteira. Então, significa que a dívida maior não é o problema, se a prosperidade e a economia também está maior. Então, deixa eu agradecer, muito obrigado, Ulisses Tarraf, pela participação. E deixa eu pedir para vocês, pessoal, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Eu vou voltar aqui no tema que é a queda, né? Então eu parei aqui. Até o antagonista reconhece que Moro está sendo fritado por Bolsonaro, né? Deixa eu voltar no tema, porque Gata Negra mandou uma mensagem que chegou só depois. Léo, mas a tendência do capitalismo não é o consumo, a destruição do meio ambiente, também não parece uma boa opção. Olha, o capitalismo... Nós temos várias possibilidades do capitalismo, Gata Negra. Olha, o capitalismo ele é tão somente um sistema de produção no qual o capital, ou seja, as máquinas, são de propriedade de uma pessoa e o trabalho, ou seja, a mão de obra, está concentrado em outras pessoas. A característica do sistema capitalista é somente isso, não é a destruição do meio ambiente. Qual que é a característica do sistema capitalista? Olha,
A Ford, uma empresa de produção de automóveis, ela pertence ao Henry Ford, né? Estou falando de uma empresa muito importante, mas as pessoas que produzem os carros não são o Henry Ford, são pessoas comuns que ganham um salário para trabalharem na produção. O que significa que a pessoa trabalha na produção, o Henry Ford paga um salário fixo para essas pessoas e ele vai ter um lucro. E ele se apropria de parte da produção dessas pessoas, aquilo que o Marx acabou criticando e contextualizando, chamando de mais-valia, ou seja, a pessoa, na verdade, ela dentro desse sistema capitalista, ela produz muito mais do que ela recebe. E um Henry Ford, por exemplo, ele fica com a diferença daquilo que o trabalhador produziu efetivamente e ele pagou ao trabalhador. A crítica do Marx é uma crítica que é muito profunda, né? Lembrando, eu acho muito engraçado pobres de direita criticarem Marx, não porque o Marx estava certo, mas é porque as pessoas às vezes fazem 12 anos de estudos de filosofia para compreender o que o Marx tinha para dizer. Eu garanto para vocês, 99,99999% dos eleitores do Bolsonaro que criticam Marx nunca leram, pelo menos em outras coisas, a quantidade de páginas que o Marx escreveu. O que eu estou querendo dizer não é que essas pessoas não leram Marx, isso é óbvio que elas nunca leram Marx. O que eu estou querendo dizer é que eles nunca leram sequer o número de página dos livros de Marx. Livros dessa grossura. Então, só para você ter uma ideia, essa coisa do mais-valia, que é a parte criticada, ela é só um grão de areia em toda uma praia gigantesca que é o trabalho do Marx. E a crítica ao mais-valia é uma crítica muito pertinente, porque imagina você que o empresário, ele entra na ideia de produção porque ele quer ter lucro, mas ali ele se arrisca. O cara entra na ideia de se tornar um empresário, um produtor, e ali, né, vamos imaginar, os empresários hoje no Brasil que estão mantendo as pessoas empregadas, muitos deles estão pagando o salário dos trabalhadores, mas os empregados estão ganhando dinheiro, mas os empresários estão tendo prejuízo. Então eu concordo com a crítica contra essa parte da teoria do Marx, a ideia do mais-valia. É absolutamente normal que uma pessoa que embarque como empresário, ela tenha lucro porque ela assumiu o risco do negócio, ela organiza os fatores de produção, e achar que o empresário não é trabalhador porque ele não põe a mão diretamente no trabalho, gente, isso é desconsiderar o trabalho intelectual, vamos cair na real, né? Se a gente acha que o dono da empresa não merece ganhar o dinheiro dele porque não é ele que está fazendo o produto diretamente, eu vou fazer uma comparação. Seria como eu dizer que o Léo Atucci, tudo bem, o Léo Atucci ele está sempre fazendo os vídeos dele, mas seria como eu dizer que o Léo Atucci teve a genialidade de unir os comunicadores de esquerda, é ele que vai negociar novas ferramentas, é ele que sobe a pressão, por exemplo, para conseguir colocar um aplicativo como o Zoom para funcionar no Brasil 247, é ele que conseguiu montar o primeiro estúdio, é ele que conseguiu fazer tudo isso. Dizer que ele não merece receber por isso é um pouco de exagero. Então eu não concordo com essa teoria de que a mais-valia é uma apropriação do trabalho do trabalhador, que é como se fosse um roubo do trabalho do próprio. Não concordo. Eu acho que o empresário também ele tem que ter o lucro dele. Mas, da mesma forma, eu não concordo com a exploração. O que está acontecendo hoje no Brasil pode ser explicado de uma forma muito clara. Eles estão aumentando o desemprego, ou seja, Bolsonaro não quer gerar empregos. Bolsonaro quer manter o desemprego alto. Com o desemprego alto, os empregados começam a implorar empregos. E com isso a mão de obra cai. Isso é desrespeito. É isso que eu acho que é o erro do capitalismo. Chegar ao ponto em que eles vão querer espremer o trabalhador para o trabalhador não ganhar sequer aquilo que ele merece. Ganhar somente o suficiente para comer. Isso aí já é um abuso. Agora, o trabalhador ganhar o salário dele e o lucro ser do empresário é absolutamente normal, porque nos momentos de crise o trabalhador continuaria ganhando o salário dele e o empresário ia absorver aí um prejuízo, que acontece constantemente. Então, quando a gente pensa nessa questão do meio ambiente, que foi exatamente o ponto que você trouxe, o capitalismo ele pode ser totalmente desvinculado da destruição do meio ambiente. A ideia do capitalismo é a ideia de ter uma pessoa que é dona dos fatores de produção e outras pessoas que trabalham trocando o seu trabalho por salário. Mas não significa
que o dono dos fatores de produção tenha que destruir o meio ambiente. Existe inclusive o conceito de desenvolvimento sustentável, que é produzir agora, deixando o planeta extremamente perfeito para as futuras gerações. Esse conceito pode ser aplicado e é aplicado em muitos lugares. O detalhe é que quando os produtores, quando as empresas, na ganância por dinheiro, quando eles conseguem achar um governante vulnerável, como é o caso do Bolsonaro, que aceita absolutamente tudo, eles conseguem fazer imposições, e essas imposições são, por exemplo, a permissão para destruir o meio ambiente. Então, qual que é o problema do capitalismo? A ganância. Não é o sistema capitalista, a ganância que faz um agricultor querer usar mais agrotóxicos, é a ganância que faz, por exemplo, uma mineradora querer destruir o meio ambiente para conseguir fazer sua mineração. Isso é o extremo, isso é a ganância, e não o sistema capitalista. O sistema capitalista é um sistema de produção organizado a partir da ideia de que alguns são donos das máquinas, outros são donos do trabalho. Eu não vejo problema nisso, até porque, isso é a parte que eu acho mais importante. Se você procurar hoje, nesse momento, trabalhadores e perguntar para eles, vocês gostariam de ser donos da máquina? Muitos vão dizer que não. Que eles gostariam simplesmente de ter a paz deles. Eu sou um desses. Eu, durante muito tempo, eu quis ser empresário, durante muito tempo eu quis montar meu próprio negócio. Hoje, se as pessoas perguntarem para mim, você gostaria de montar um veículo de comunicação como o Brasil 247? Não. O Léo está fazendo isso muito bem, deixo o Léo fazer isso acontecer e eu simplesmente trabalho nessa engrenagem. Ou seja, eu quero, ainda que o Léo ganhe bilhões, eu quero ter o conforto de ter o meu tempo para dedicar à minha filha. Eu quero ter a tranquilidade, por exemplo, de dedicar algumas horas ao nosso bate-papo. Eu faço questão de ter esse tempo. E isso, obviamente, talvez eu não teria se eu fosse dono do meu próprio negócio. Então, ou seja, eu estou confortável sendo proletariado. Eu não quero ser o capitalista. E assim, muitas pessoas não querem ser o capitalista. E é exatamente isso que faz o capitalismo ser viável. Porque algumas pessoas não querem ser o capitalista, não querem empreender, querem ter a tranquilidade que tem alguém pensando na organização dos fatores de produção. Se você não valoriza o trabalho dessa pessoa que pensa na organização dos fatores de produção, você cria um ambiente extremamente impropício ao desenvolvimento. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado. Donata Sampaio Ferreira, Dragões da Independência na Resistência. Muito obrigado pelo superchat, muito obrigado pela participação. O superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Voltando aqui para o lado do canal Leonardo Estopa, Júlio César Pereira da Silva. Preciso diferenciar Marx político e Marx cientista. Comunismo foi proposto pelo Marx partidário. Como cientista, ele estudou o capital com sua teoria social. Mais-valia, onde o capitalismo deu certo, né? É o que eu perguntei logo no início. Onde foi que o ser humano deu certo? Da mesma forma que o comunismo pressupõe pessoas perfeitas que vão ter amor ao próximo, o capitalismo pressupõe um mercado livre de interferências, livre de covardias técnicas, como, por exemplo, os Estados Unidos financiando juízes brasileiros, procuradores brasileiros, para destruir as empresas brasileiras. Então você imagina um cenário de capitalismo de livre mercado em que as pessoas realmente se respeitassem. Isso não existe. O capitalismo atual é um capitalismo extremamente predatório por causa do interesse dos Estados Unidos em ter o mercado que antes era do Brasil, por causa do interesse de alguns procuradores e de um ex-juiz de direito em venderem suas palestras e ganharem muita grana. Milhões de empregos foram destruídos no Brasil. Então, como que a gente pode imaginar a possibilidade do capitalismo dar certo ou a possibilidade do comunismo dar certo, sendo que a matéria-prima para o capitalismo e para o comunismo vai ser a mesma matéria-prima estragada que é o ser humano? Não tem jeito. Muito obrigado, Júlio César Pereira da Silva. Muito obrigado, Daniela de Sante. Léo, nem todo comunista é cristão, mas todo verdadeiro cristão é comunista, mesmo sem saber, né? E o mais difícil, Daniela de Sante, é ter uma pessoa que é verdadeiramente cristã. E uma pessoa que é verdadeiramente comunista, obviamente, é praticamente impossível. Porque a pessoa, ela chega nessa onda de ter amor ao próximo, querer o bem do próximo. Mas na hora que começa a pesar em cima do calo dela, ela quer pular fora disso. Principalmente quando ela sai da situação de beneficiada. Hoje eu critico muito o pobre de direita por isso. Olha,
é muito normal uma pessoa que saiu, né, que teve uma ascensão social, a pessoa saiu da condição de pobreza, chegou a uma condição aí de classe média, aí ela começa a ver na folha de pagamento um monte de descontos, imposto de renda, imposto disso. Ah, eu não quero mais imposto, né? Ele não quer redistribuição de renda, não quer que o Estado tenha saúde, educação, porque agora ele não se vê como sendo beneficiado por isso. O que nos impressiona nesse momento é que não é apenas a classe média, que no Brasil é muito pequena, não é apenas a classe média alta que ganha um dinheiro significativo que está lutando contra a redistribuição de renda. É também o pobre que recebe a redistribuição de renda. Então hoje eu penso, como assim? Quando eu vejo um pobre de direita aqui, eu fico pensando, pô, esse cara não tem noção do que ele está pedindo, agora tem, porque Bolsonaro está ensinando. Né? Deixa eu trazer para vocês, eu vi que algumas pessoas estão querendo saber mais das histórias bizarras de hoje. Bolsonaro sugere fazer cocô dia sim, dia não para preservar o ambiente. É lógico, é uma pauta cortina de fumaça, a finalidade é simplesmente lacrar sobre os jornalistas e olha, quando o Bolsonaro lacra, a galera toda bate palmas, isso porque o Bolsonaro não é para o seu time, para os seus eleitores, o Bolsonaro não é presidente da República. O Bolsonaro é um entertainer. Tem até aquela música. Entertainer. É um cara que está lá para fazer o povo se divertir. O povo entende que aquele jornalista é um jornalista comunista, porque falou mal do Bolsonaro. O Bolsonaro vai lá, lacra em cima do cara. Essa lacrada, ela faz o público do Bolsonaro vibrar. Essa lacrada tira a atenção do público do Bolsonaro das atrocidades econômicas que o Bolsonaro está fazendo. Então, todos os dias o Bolsonaro vai lacrar ou falando com o Moro para fazer troca-troca, ou então falando que é só fazer cocô dia sim, dia não, para preservar o ambiente. E tudo isso vai funcionando porque o Brasil saiu da situação de sensatez e foi para a situação de curtição. É o Brasil que já é famoso aí por ser o país que mais repete o Big Brother Brasil, né? Então, é claro que o Brasil gosta muito mais de entretenimento do que de seriedade. E a política, no momento que ela tomou essa fatia da população que não gosta de seriedade, que só gosta de entretenimento, ela virou entretenimento. Então, todas as vezes que o Bolsonaro quiser esconder alguma coisa muito ruim que está acontecendo, ele vai trazer algum tipo de lacrada, algum tipo de mitada, e isso vai fazer uma super cortina de fumaça. E eu falo com vocês, o jornalista que escutou isso, ele ficou super feliz, porque, obviamente, com isso aí ele vira notícia. Ele consegue mais seguidores, ele consegue mais dinheiro. O Bolsonaro tem tido muito a manha da comunicação, pessoal. Ele não bate de frente com a imprensa, prejudicando a imprensa. Toda a comunicação política do Brasil está adorando esse momento. Sabe por quê? No momento que o Bolsonaro dá uma lacrada dessa, o Bolsonaro dá oportunidade para todos os veículos de imprensa notificarem a população sobre essa lacrada. E ainda que essa lacrada seja uma lacrada contra jornalistas, ela é uma lacrada que vai enriquecer jornalistas. Olha, deixa eu ver se eu acho aqui o superchat da Malu Papo de Cozinha, que ela falou que eu pulei, achei aqui. Deixa eu trazer aqui e eu volto para o assunto depois. Malu Papo de Cozinha. Léo, tem possibilidades no final deste filme de terror de Bozo Moro serem presos? Isso depende muito do trabalho que a gente vai fazer, porque se nós conseguirmos provar que o Moro fraudou as eleições, o Moro pode ser preso sim. Eu não consigo ver a possibilidade do Bolsonaro ser preso, a menos que o Bolsonaro não queira fazer realmente a pauta dos banqueiros. Enquanto o Bolsonaro estiver fazendo a pauta dos banqueiros, por exemplo, o Temer foi realmente denunciado. Alguém imagina que o Temer vai ser preso? Não. O Bolsonaro, porque ele entrou na presidência da República para fazer a pauta dos poderosos, pode ser que ele não seja preso, mas pode ser que a gente consiga modificar a percepção da população e pode ser que a gente consiga, inclusive, fazer com que juízes comecem a julgar conforme a lei, não conforme os próprios interesses, né? Então isso é uma possibilidade. E deixa eu trazer para vocês aqui mais notícias e, obviamente, nessas notícias eu vou chegar, né, que eu tô vendo que tem várias pessoas que estão sugerindo aí as notícias, eu devo chegar em todas elas, fazendo aos pouquinhos aqui. Bolsonaro é uma aberração à imagem e semelhança da burguesia. Olha que interessante. O que essa matéria
comunica comigo é uma coisa que eu tenho falado há muito tempo. A burguesia brasileira, ela tentou de todas as formas eleger o Geraldo Alckmin, só que a burguesia brasileira não conseguiu eleger o Geraldo Alckmin. Então ela precisou ir de Bolsonaro. Só que esse Bolsonaro eleito pela burguesia, ele foi o fantoche eleito pela burguesia, mas ele continua humilhando a burguesia. A burguesia que se sentia humilhada porque a população conseguia eleger um metalúrgico, a população conseguia eleger pessoas que não eram das grandes famílias. Quando eu falo grandes famílias, eu falo as famílias que vieram das capitanias hereditárias, mas essa burguesia agora, ela conseguiu até fazer o presidente, mas o presidente não é um presidente da burguesia, não é o Alckmin, e essa burguesia continua sofrendo com isso. Falando em Alckmin, eu estou reparando que algumas pessoas aí estão falando do PCC, e esse agora é um momento super desafio. É aquele momento em que eu gostaria de falar com você que está escrevendo PCC aí a todo momento. Quer quebrar a cara? Eu vou falar com você uma coisa muito básica. Eu te faço uma... Você que está escrevendo qualquer ligação entre PT e PCC, eu vou te fazer o super desafio. Hoje sabemos que o Bolsonaro, ele controla a Polícia Federal, ele controla o Exército Brasileiro. E falar comigo que o Bolsonaro, que o Exército Brasileiro e a Polícia Federal não teriam condições de acabar com o PCC, eu vou pôr meu ponto de vista aí. Acuados por causa dos vazamentos, numa necessidade muito grande de trazer a popularidade de volta, os bolsonarianos criaram, obviamente, essa conversa e divulgaram. PCC, PCC. Para mim foi simplesmente uma armação. Eu não estou querendo dizer que o PCC não tinha diálogo com o PT, não estou querendo dizer isso. Eu não estou querendo dizer que não existia diálogo entre criminosos e políticos, não estou querendo dizer isso de forma alguma. Sabe por quê, pessoal? Porque quando a gente fala PT, a gente fala desde um vereador até o presidente da República. O PT teve presidente da República. Então, simplesmente falar que os caras conseguiam dialogar com o PT é uma coisa muito pequena, muito pequena. E eu falo mais, olha, se tem uma coisa que candidatos a vereador adoram, é conversar com o chefão do tráfico, é conversar com o chefão do crime, porque assim eles conseguem entrar dentro das favelas para fazerem, obviamente, suas campanhas. Então, o diálogo entre o crime e a política é um diálogo praticamente paralelo, porque, afinal de contas, a facção criminosa do crime organizado é quase nada perto da facção criminosa da política. A política, ela é muito mais criminosa do que o PCC, vamos cair na real. Obviamente a gente não pode colocar nomes, porque até dentro do PSDB, que é o pior partido do mundo, a gente vai encontrar alguma pessoa que tem boas intenções. Até dentro do PSDB é possível encontrar pessoas boas. Mas, veja bem, o PCC associado ao PT talvez seria a maior estupidez e forçação de barra dos bolsominions, até porque é exatamente o fato do PCC ser contra o PT que pode ter feito o PCC criar esse áudio até para conseguir ajudar o Sérgio Moro. Então, o que é o meu ponto de vista? Eu acho que, na verdade, o PCC tem uma ligação muito grande com o PSDB, e nesse momento de desespero do bolsonarismo, obviamente o PSDB manda no bolsonarismo, os políticos aí do PSDB chegam e batem um papo, obviamente, com o PCC e falam, olha, grava um áudio aí falando que vocês dialogavam com o PT que vai dar certo. Aí deixa eu agradecer aqui o Raquel Castro, muito obrigado Raquel Castro pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais, e eu queria agradecer todos vocês pela participação e queria lembrar que é muito importante ajudar o canal a sobreviver. Quem puder ajudar, tem as contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo, tem também forma de você ajudar por cartão de crédito, porque tem um PayPal anunciado por aí. Então quem puder ajudar, eu agradeço muito. Mas voltando à questão aí do PCC, eu acho que é uma forçação de barra tentar unir PCC ao PT, porque se tem uma coisa que existe um consenso hoje dentro do Brasil, é que o PCC é do PSDB.
E tentar voltar com essa ideia de que PSDB e PT estão ligados é uma coisa completamente sem nexo. Olha, Sérgio Moro e Dallagnol protegiam o PSDB e perseguiam o PT. Será que vocês continuam achando que o PT e o PSDB são o mesmo partido? Mas aí vamos lá, né? Eu falei com você que está escrevendo essa bobeirada aí, eu falei que eu vou te falar como que dá para resolver o problema. Mas vamos trazer aqui alguns elementos que eu acho que são importantíssimos, né? Inclusive o Alexandre de Moraes está processando esse cara, eu não sei se é verdade ou mentira, mas existe uma ideia na imprensa de que o PCC e o PSDB estão ligados. Isso aqui foi o Cajuru que falou. Já foi até advogado de cooperativa do PCC, disse Cajuru sobre o ministro Alexandre de Moraes. Volto a dizer, eu não sei de nada disso, mas eu estou te chamando para reflexão. Será que faz sentido mesmo? Porque assim, talvez você está querendo sustentar essa ideia, mas talvez você está querendo a verdade. Se você estiver querendo a verdade, eu estou te trazendo aqui um pouquinho de subsídios para você conseguir fazer a verdade na sua cabeça. Mas se você quiser, companheiro, se você quiser continuar sendo um idiota, se você quiser continuar defendendo uma coisa que não faz sentido, tem gente defendendo a terra plana. Então pode continuar, não tem problema. Eu volto a dizer, aqui você não me oprime falando que o PT é do PCC e que o PCC é do PT, eu não tô nem aí. Mas você tá sendo idiota. O que eu posso te dizer é isso. Então vamos dar sequência, né? Olha, quando a gente procura, eu vou mostrar para você aqui na internet, que eu vou colocar aqui, PSDB, PCC. É muito fácil procurar isso, né? E eu vou colocar imagens. Vocês vão ver que coisa interessante. Aparece um diálogo, não um diálogo secreto do Alckmin e do PCC. Não é um diálogo secreto, é um diálogo aberto. Essa pessoa aqui, ó, a quem atribuem a direção do PCC, né? Ou seja, essa pessoa aqui que dizem ser o líder do PCC, ela aparece nas fotos com o Alckmin. E olha, eu volto a dizer, pra mim, se você quiser continuar falando que PT é do PCC, eu não tô nem aí. O que eu tô trazendo pra você é um pouquinho de subsídio pra você deixar de ser idiota. Volto a dizer, tem gente que defende a ideia que a Terra é plana, tem fanático que diz que a Terra tem 7.000 anos, tudo isso a gente consegue. Você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Olha, cara, de boa, eu te aconselho a não fazer merda. Mas se você quiser enfiar a cabeça no vaso da descarga, pode fazer, todo mundo é livre. Nesse ponto eu sou muito liberal, pode continuar acreditando no que você quiser. Mas você está sendo besta. Então tá aí, ó. Líder do PCC é uma pessoa que toda a imprensa atribuiu a liderança do PCC como sendo uma pessoa que realmente dialogava em eventos com o Geraldo Alckmin, tirava fotos com o Geraldo Alckmin. Aí eu vou te chamar para mais uma reflexão, que eu acho que é uma reflexão muito importante, que você precisa, nesse momento, pensar para ver se faz sentido. Olha, nós temos dentro do Brasil uma briga de organizações criminosas. Essa briga de organizações criminosas, ela sempre aconteceu e sempre teve aquele acordo de não agressão. A Comando Vermelho de um lado, PCC do outro, sempre teve um acordo de não agressão. No momento que a Dilma caiu e o Alexandre de Moraes, volto a dizer, eu só estou fazendo uma análise, Alexandre de Moraes não precisa me processar, porque isso é só uma análise e você precisa concordar que isso é verdade. Quando o Alexandre de Moraes chegou no Ministério da Justiça, os presos começaram rebeliões e o PCC matou todos os rivais dentro dos presídios. Olha, depois que o Alexandre de Moraes chegou ao Ministério da Justiça, o PCC matou rivais ao redor de todo o Brasil. Só que o Alexandre de Moraes é do PSDB, não é do PT. Então eu estou ampliando aqui o raciocínio para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. E agora eu vou chamar a sua atenção para mais um ponto, né? Olha só que interessante. O Geraldo Alckmin tinha um diálogo mas tão próximo com o PCC, que chega a me dar medo. Eu falo que chega a me dar medo porque o nível de proximidade do Alckmin com o PCC é uma coisa muito perigosa. Nas eleições que passaram, né, nas eleições aí de 2018, a primeira propaganda do Alckmin, ela fez menção ao PCC. Na bandeira do Brasil existia um número que fazia menção ao PCC, né? E a pergunta que eu faço para vocês, por que o Alckmin fez menção ao PCC
Ele obviamente fez menção ao PCC porque ele foi buscar apoio no PCC. Agora, se o Alckmin que governa, se o pessoal que governa São Paulo há tanto tempo, alguém tem que explicar a relação entre PCC e governo de São Paulo. Então, olha, coisas que a gente consegue ver na internet, é só você procurar. Olha, se o cara governa São Paulo há tanto tempo, ele preferiu tirar fotos com o líder do PCC. O cara governa São Paulo há tanto tempo, como candidato à presidência da República, ele fez um comercial no qual ele faz menção ao PCC. Será que faz sentido você continuar acreditando que o PT que dialogava com o PCC? Será que faz sentido isso? Bom, você pode continuar pensando o que você quiser, mas aí eu vou te dar a derradeira. A derradeira é muito simples. Se você ainda acha que realmente o PCC tem qualquer ligação com o PT, tem como você saber. E aí eu te faço o grande desafio. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar e vai chamar todos os seus amigos, eleitores do Bolsonaro, para fazerem uma grande campanha. A campanha é a mesma campanha que eu pedi há 3 anos atrás e ela nunca aconteceu. Eu fiz um desafio. Bolsonaro, você fala mal do crime organizado. Bolsonaro, você diz que é contra o crime. Eu te faço um desafio. Fala do Aécio e fala do Helicoca. Simples. Eu pedi às pessoas que instigassem o Bolsonaro e ainda fiz um desafio. Eu duvido que o mito tenha coragem de falar do Helicoca, porque ele é parceiro político dos políticos que controlam o crime organizado no Brasil. E agora eu faço mais um desafio. Hoje o Bolsonaro controla o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. A gente viu o poder do Exército na luta contra o crime organizado quando o Temer colocou o Exército dentro das favelas do Rio. A gente sabe que se a Polícia Federal e o Exército forem acionados para acabarem com o PCC, acabou o PCC. Por mais que o PCC seja um grupo extremamente poderoso, se a polícia e o exército forem acionadas, eles acabam com o PCC. E tem uma coisa, se tem uma coisa que o Bolsonaro tem feito de uma forma muito clara, é lutar contra o PT. E se vocês acreditam realmente que existe uma conexão entre PT e PCC, eu faço um desafio. Faça uma campanha para o Bolsonaro acabar com o PCC. Se o PCC é realmente do PT, fala com o Bolsonaro uma coisa muito simples. Bolsonaro, eu gostaria que você e o Sérgio Moro se dedicassem para acabar com o PCC da mesma forma que vocês se dedicaram para acabar com o PT. Eu repito, peçam Sérgio Moro e Bolsonaro que tenham coragem de se dedicar ao fim do PCC como eles têm se dedicado ao fim do PT. E aí eu faço para vocês o meu ponto de vista. Eles nunca vão fazer isso. Sabe por quê? Porque o Sérgio Moro é do PSDB, o Bolsonaro é submisso ao PSDB, o que significa que eles jamais teriam coragem de tocar no PCC. E eu falo mais, se o Bolsonaro tiver coragem, desafio meu, se o Bolsonaro tiver coragem de tocar no PCC, de acabar com o PCC no Brasil, porque condições ele tem, com uma ordem para o Exército e para a Polícia Federal, ele acaba com o PCC. Ele não acaba porque é interesse de políticos que ganham dinheiro com o tráfico de drogas. Então, por isso, o Bolsonaro não vai acabar com o PCC. E ele faz parte desse grupo político. Ele pode até não estar ligado diretamente ao tráfico de drogas, mas o grupo político que o suporta ganha dinheiro com o tráfico de drogas. O grupo político que está ligado ao Bolsonaro controla o PCC. E aí eu falo com vocês, se o Bolsonaro tiver coragem de acabar com o PCC, e eu faço o desafio e faço um pedido, Bolsonaro, coloque o Exército e a Polícia Federal para acabar com o PCC. Bolsonaro, já que o PCC é do PT, bota todo mundo do PCC na cadeia, tá aí o desafio. E aí nós vamos ver, porque o Bolsonaro não mede esforços e não tem nenhum medo de atacar o PT. Sérgio Moro não mede esforços e não tem nenhum medo de atacar o PT. Por que eles até hoje não tiveram coragem de fazer nada diretamente contra o PCC? Lançar um pacote anticrime não é tomar atitudes, afinal de contas, a gente tem as leis contra a corrupção no Brasil e elas nunca são aplicadas quando o caso é o PSDB. Tomar atitude é realmente colocar o pessoal na cadeia. Coloca o pessoal na cadeia, aí eu prometo gravar
vários vídeos agradecendo o Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de mito e falando: olha, Bolsonaro, você me surpreendeu. Você acabou com o PCC e agora você mora no meu coração. Eu tenho coragem de fazer isso durante um ano. Olha, Bolsonaro, você me surpreendeu. Quando você acabou com o PCC, você mostrou para mim que eu estava errado, que o PCC não era do PSDB. Se o Bolsonaro fizer isso... Agora, da mesma forma que eu faço para você esse desafio, e já vou te garantindo que você não vai vencer, porque o Bolsonaro não vai acabar com o PCC, eu te peço, como o Bolsonaro não vai encostar no PCC, deixa de ser louco. Para com essa bobeira que tem ligação de diálogo de PCC e PT. Isso é armação para te fazer de otário. O espertalhão, ele tá ganhando. Ele tá conseguindo te fazer de otário. Mas você está sendo simplesmente feito de otário. Deixa de ser bobo, menino. Deixa eu agradecer aqui do lado de cá. O Recaval Marduk. Léo Moro passou realmente em um concurso para juiz federal. Não fez como o Dallagnol. Olha, Recaval, eu não acredito na seriedade dos concursos. Eu acredito que os concursos foram fraudados. E olha, se tem uma coisa que o Moro sabe muito mais do que direito, é como fraudar o sistema. Isso ele tem mostrado. Ele tem utilizado polícia, ele tem tentado a Polícia Federal para os próprios objetivos, ele tem tentado aí destruir provas. Então, se uma coisa que o Moro sabe e sabe muito bem é fraudar o sistema, é dar nó no sistema. Agora, tentar destruir provas, então todas coisas bizarras. A Intercept mostra aí como ele foi fraudando o sistema de justiça brasileiro, que é um sistema acusatório e não um sistema inquisitório. Agora, isso nas palavras dos procuradores da Lava Jato, né? Porque as pessoas costumam dizer: quem é você para falar isso? Não, não sou eu que estou falando isso, não. Está lá nas palavras dos procuradores da Lava Jato. E eu não acredito que o Sérgio Moro tenha passado no concurso. Eu não acredito no concurso para juiz. Eu acho que o concurso para juiz é uma fraude. Ele é feito de forma que os ricos consigam colocar os filhos deles no Poder Judiciário. Eu não acredito. Se quiser falar, você tá louco, o negócio é muito sério. Olha, você pode acreditar no que você quiser. Eu não acredito. Não acredito mesmo. Porque, olha, o que a gente vê juízes fazendo aí ao redor do Brasil, imaginar que é um dos concursos mais difíceis do território nacional, e a gente vê muito juiz fazendo coisa idiota, eu falo, eu não acredito mesmo. Não acredito mesmo. E deixa eu agradecer do lado de cá, Raquel Castro. Muito obrigado, Raquel Castro, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria lembrar você que você pode ajudar o meu trabalho aí através das contas bancárias que estão anunciadas na descrição desse vídeo. E Urbano Ferreira Silva fala: Léo, você está mexendo em vespeiro? Não, Urbano. Eu tenho muita tranquilidade contra isso por causa do seguinte: o PCC não está nem aí para mim, porque o PCC sabe que quem manda no país são os políticos da elite. E o PCC sabe que eles estão do lado dos políticos da elite. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu não incomodo o PCC. O PCC olha para o meu vídeo e fala: papo de bêbado, né? Que o bêbado tá lá bravo, eu vou matar, que eu te pego, que eu faço. O que eu estou fazendo aqui para o PCC é papo de bêbado. Eu não vou conseguir, através de uma palavrinha, convencer o Bolsonaro a desafiar o poder financeiro brasileiro que controla o tráfico de drogas e acabar com o PCC. Não! O que sustenta o PCC é o mesmo grupo que sustenta o Bolsonaro e que sustenta o Sérgio Moro. Então, o que eu estou fazendo aqui não vai fazer o PCC perder R$1. Muito pelo contrário, o PCC está lá divertindo. Na hora que viu eu falando uma coisa dessa, quem que é esse idiota? Como é que é? Exército acabar com o PCC? Nós mandamos no Exército, né? Basicamente isso. O PCC manda no Exército. O PCC hoje, com o PSDB, junto com o Bolsonaro no poder, o PCC manda no Brasil. Que vim falar que, olha, antes nós conseguia prosear com o PT, mas o Sérgio Moro é um cara tão brabo, o Bolsonaro é um cara tão honesto, que tá ruim pra nós. Tá ruim uma merda. Tá ruim uma merda. Os caras estão fazendo rebelião no presídio, os caras estão matando rivais, os caras estão ganhando dinheiro igual água. Tá ruim? Ah, vamos cair na real, gente. A gente não tem nem mais apreensão de avião com cocaína dentro do Brasil. Para prender um avião brasileiro agora tem que ser lá na Europa. Os caras estão conseguindo mandar droga de um lado para outro, que agora não tem nem mais oposição ao tráfico de drogas, porque agora eles estão praticamente em todos os lugares, eles estão no poder. Então, tipo, eles estão rindo da gente. Né? Então, nem aí para esses comentários. Marcos Fernando Silva, Léo,
Você acredita que vão deixar Lula ir para casa em setembro, depois de tudo que fizeram, com o Supremo, com tudo? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Lógico que a gente tem que avaliar isso a partir de vários fatores, Marcos Fernando. Não é somente os vazamentos. Os vazamentos em si, eles não definem absolutamente nada. O mais importante nesse momento é o tamanho do apoio do Sérgio Moro. Eu vou trazer até mais notícias aqui que mostram pra gente como as coisas estão melhorando e melhorando muito pro nosso lado, né? Deixa eu trazer primeiro esse aqui. Globo expõe lado grotesco de Bolsonaro, mostra fala sobre cocô, dia sim, dia não. Então, olha, a Rede Globo, que é a causadora do fim da democracia no Brasil, quando ela critica o Bolsonaro, ela traz um indicativo muito interessante. Ela critica o Bolsonaro e ela mostra que ela também não está lá só para proteger o Bolsonaro como a Record. O ponto que eu tenho para criticar com vocês é isso aqui, ó. Ela critica o Bolsonaro a partir de uma coisa que não vai fazer diferença nenhuma. Isso é uma técnica de imparcialidade que faz de conta que eles estão criticando, mas vamos cair na real. O povo não está nem aí para a questão do cocô dia sim, dia não. O povo poderia até se sentir ofendido se a Globo insistisse, no caso Queiroz. O povo poderia até se sentir ofendido se a Globo mostrasse todos os dias a questão do depósito na conta da Michelle. Mas fica falando do cocô dia sim, dia não faz diferença nenhuma. Deixa eu trazer para vocês isso aqui, ó. Isso aqui eu considero muito legal. Por quê? Porque a Raquel, que estava desesperada na proteção Raquel desesperada na proteção do Dallagnol, nesse momento ela percebe que ela também tomava pancada dentro do lavajatismo. Isso mostra como o Glenn tem sido cruel nas liberações dos diálogos. E agora a Raquel Dodge saindo, entrando um outro procurador-geral da República, existe uma possibilidade interessantíssima. Esse cara não vai estar nas gravações, então ele vai ter mais coragem de fazer. Olha só, em novo vazamento, Lava Jato ataca Raquel Dodge. Tem que ser incinerada. Essas palavras tinham que vir, obviamente, não da Lava Jato. Essas palavras tinham que vir das pessoas que estão sendo diretamente prejudicadas. Mas eu não endosso falar isso, obviamente, de uma pessoa, não. Eu não acho que seja uma coisa legal. Agora, olha que interessante. O que eu acho que realmente demonstra ventos da mudança é que as pessoas agora, com a fragilização do Sérgio Moro e da Lava Jato, elas estão tendo coragem de falar a verdade. Olha que legal. O primeiro delator das Zelotes afirma ter sido obrigado a delatar para liberar patrimônio. O ex-auditor Paulo Roberto Cortes diz que foi, abre aspas, obrigado a fazer uma delação premiada, fecha aspas, caso não concordasse, seus bens seriam desbloqueados apenas ao final dos processos, abre aspas, entre uns 15 a 20 anos, fecha aspas. Entre os réus da Operação Zelotes está o ex-presidente Lula. Olha que interessante. Então, delatores já começam a falar. Na semana passada a gente teve outra pessoa falando da mesma coisa. Já me parece que a quarta pessoa que fez uma delação e já chegou e falou, eu fiz aquela delação porque eu fui obrigado. Se eu não tivesse feito aquela delação, isso aconteceria. Então isso é muito legal. A fragilização da Lava Jato permite o aparecimento da verdade. Deixa eu agradecer aqui no lado do canal o Leonardo Estopa. Recaval Marduk. Léo, também tenho certeza que Moro fraudou concurso. Um concurso que um cara como Flávio Dino passa em primeiro lugar, jamais aprovaria um chefe de gangue como o Moro. Bom, Recaval, eu não acredito que o Moro tenha realmente nível para ser aprovado no concurso para juiz. Quando a gente pensa aqui no concurso para juiz, existem critérios nos quais o Moro não consegue passar. Eu sou comunicador e eu sou adepto à teoria do preconceito linguístico. Eu erro constantemente, as pessoas me mandam dicas, eu agradeço muito, né? Tem inclusive uma dica lá de um erro grave de português que eu fiz, tá no canal do Facebook, eu já vi, eu agradeço muito a pessoa que mandou, eu agradeço sempre as pessoas que me dão as dicas, né? Eu tenho também o Luiz, que constantemente me manda várias dicas, tento me corrigir, mas eu sou adepto à teoria do preconceito linguístico, a ideia de que falar que existe uma forma culta de língua portuguesa é querer dizer que a língua portuguesa falada pelas elites é a correta e as demais estão erradas. E eu não concordo com isso. Se eu quiser falar meu uai, o que diz que o meu uai está errado? Né? Se eu quiser falar nós vai, por que o nós vai está errado? Porque a conjugação do verbo tem que ser nós vamos. Mas por quê?
Ah, porque é a língua falada pelas elites. Então eu sou a favor dessa ideia. Mas num concurso para juiz, você não tem que ser a favor da ideia, você tem que saber a língua culta, que é a língua exigida. Então eu nunca critiquei o Moro por falar de uma forma errada a língua portuguesa culta. O que eu penso nesse momento é, se a língua portuguesa culta é um critério para aprovação de juízes, como ele conseguiu passar sem ter domínio da língua portuguesa culta? É uma pergunta que eu faço nesse momento. Eu não critico uma pessoa que não constantemente, tem as pessoas que participam com a gente aqui, que às vezes escrevem coisas com muitos erros de português, eu nunca fiz uma crítica, mesmo que seja bolsomínio, às vezes eu faço uma crítica quando o cara está sendo muito opressor e achando que é o bambambam, eu vou e falo, olha que legal, né, porque a palavra dá para entender outra coisa, eu levo para o outro lado, não para criticar a língua portuguesa, mas para zoar, para brincar. Mas para juiz a língua portuguesa culta é necessária. Então, assim, a gente consegue ver esses pontos, né? A gente consegue ver esses detalhes. Marcos Santos, Ventos de Liberdade. Sempre achei que tudo viria à tona, mas vamos cair na real. Quanto tempo até a destruição total da credibilidade do país com tudo que já foi revelado? Já acabou a credibilidade do país, Márcio Santos. Agora, a nossa luta é para tentar trazer de volta a democracia para depois tentar trazer essa credibilidade. A credibilidade do país foi destruída exatamente para destruir a economia. A intenção do PSDB, a intenção desses grupos era destruir a economia, conseguir o desemprego alto e com isso conseguir abaixar os salários no Brasil. Eles conseguiram. Destruíram a economia, tomaram o poder, abaixaram os salários no Brasil. A economia está sendo destruída desde 2012. O Brasil sempre foi promovido pela campanha que começou em 2012 como sendo o país mais corrupto do mundo. O resto do mundo sempre recebe as notícias falando que o Brasil é o país mais corrupto do mundo. Deixa eu agradecer aqui. E muito obrigado, queria lembrar da importância, né, da ajuda aí para o crescimento dos canais. Quem puder ajudar também tem as contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Deixa eu trazer, pesquisa XP Ibope, 38% avaliam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo e 62% são contra filho em embaixada nos Estados Unidos. Pessoal, eu tenho uma leitura dessa pesquisa e eu gostaria de compartilhar essa leitura com vocês. Eu falo sobre essa leitura porque imaginem um eleitor do Bolsonaro respondendo uma pesquisa, mesmo que o eleitor do Bolsonaro admita que deu ruim, ele não vai dar o braço a torcer. O que significa que essa pesquisa está dopada por um sentimento do povo brasileiro de não querer dar o braço a torcer. Veja bem, o cara que votou no Bolsonaro, que já percebeu que as coisas estão completamente erradas, eles respondem uma pesquisa desta da seguinte maneira: olha, o Bolsonaro é um bom presidente? Claro que é um bom presidente. Ele não acredita mais nisso, mas ele responde porque ele não quer dar o braço a torcer. Então, as pessoas perguntam, as coisas que o Bolsonaro está fazendo são certas? Não. Então, o mesmo cara que responde, porque olha, 62% das pessoas responderam que não concordam com o filho do Bolsonaro na embaixada. Se a gente tivesse um questionário mostrando todos os atos do Bolsonaro desde o início do governo até hoje, provavelmente 62% das pessoas responderiam que não concordam com os atos do Bolsonaro. E a pergunta básica que eu faço nesse momento é muito simples. Se as pessoas não concordam com o que o Bolsonaro está fazendo, como que as pessoas acham o Bolsonaro um bom presidente? E a resposta que eu tenho nesse momento também é muito simples. As pessoas não querem dar o braço a torcer quando a pergunta é: Bolsonaro é um bom presidente? Elas não querem dar o braço a torcer porque votaram no Bolsonaro e não querem admitir o próprio erro. Isso é o sentimento de não querer admitir que errou. O cara consegue admitir que tudo que o Bolsonaro está fazendo está errado, mas ele não consegue admitir que o Bolsonaro não é um bom presidente. E a pergunta básica eu faço mais uma vez: se o cara é bom, por que ele erra tanto? Ah, o atacante do Brasil é um bom jogador? Claro! Mas o atacante do Brasil fez algum gol na Copa? Não fez não. Então é muito básico, não querer dar o braço a torcer. Esse é o ponto do povo brasileiro. E como eu gosto de comparar com o futebol, que foi exatamente a estratégia, imagine o seguinte, imagine que o Brasil, né, tem os jogos aí, Cruzeiro e Atlético, vamos falar de Minas Gerais, e o Atlético, ele perdeu todos os jogos, o Cruzeiro ganhou todos. Também você pode pensar de outra forma. O Cruzeiro perdeu todos os jogos e o Atlético ganhou todos. O cara de um time que defende, por exemplo, o time que perdeu,
Na hora que você perguntar pra ele, cara, seu time é bom? Claro que meu time é bom, meu time é o melhor de Minas. Mas o seu time ganhou algum jogo esse ano? Não ganhou nenhum não, né? Não tá num momento bom não, mas ele é o melhor. Pô, o cara não fala que o time dele é uma merda simplesmente porque ele não quer dar o braço a torcer. Assim como o cara responde uma pesquisa dessa, que ele não quer dar o braço a torcer, então ele não quer falar que o Bolsonaro é ruim ou péssimo. Mas 62% do povo tem coragem de dizer que as coisas que o Bolsonaro está fazendo são erradas. O que deixa muito claro é que pelo menos 62% dos brasileiros avaliam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. Isso é uma coisa clara, isso é uma coisa óbvia, que não precisa de esforçar demais para entender, é só olhar, bater o olho e conseguir fazer uma leitura. O povo já não acredita mais no Bolsonaro. O povo sabe que o Bolsonaro está fazendo tudo errado. O detalhe é quando que esse povo vai dar o braço a torcer e falar que errou. Enquanto o povo não tiver coragem de falar que errou, de concordar que errou, o Bolsonaro vai fazendo coisa errada, porque ele tem o suporte dos fanáticos. Pessoal, eu queria agradecer muito vocês pelas participações e queria lembrar de uma coisa muito importante. Se inscreva e compartilhe o trabalho. Se você estiver assistindo o meu trabalho hoje sem ser inscrito nos meus dois canais, eu te peço, por favor, se inscreva, ainda você que não gosta do que eu falo, porque você tem uma ideia mais para o viés de direita, se inscreva e vamos crescer o diálogo. Hoje eu tive a oportunidade de falar para vocês que eu não sou comunista, né? Tem dias que eu tenho a oportunidade de explicar a questão do estocar o vento, então até mesmo vocês que são do time adversário ideológico, fazem parte do time conjunto que é o time do Brasil. Verdade Sempre está falando aqui, fala do PCC, da conversa cabulosa com o PT. E eu te respondo Verdade Sempre. Eu falei do PCC, inclusive fiz um desafio para todo eleitor do Bolsonaro. E eu te convido para assistir agora, nesse momento, a reprise desse vídeo. Eu te convido a aceitar esse desafio. Se você tiver coragem de aceitar esse desafio, eu fiz uma proposta que eu vou durante todo um ano gritar viva Bolsonaro, salve o mito, Bolsonaro é o meu rei, se o Bolsonaro tiver coragem de fazer aquilo que eu falo no desafio. Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem aí com a reprise